Fala galera, Márcio aqui, aula de Química Orgânica do nosso projeto do Zero ao Básico em 6 semanas. Entramos na nossa sexta semana, a aula de hoje está sendo atrasada mais uma vez, né? Mas quero dizer que estou muito feliz como tem andado o nosso projeto, beleza? Já está saindo também a lista de exercícios para vocês treinarem Química Orgânica. E na parte da noite está saindo a resolução da lista de Química Orgânica, beleza galera? Bom, vamos lá. Bom, e o que é química orgânica? É o ramo da química que estuda os compostos carbônicos ou os compostos orgânicos, que são aqueles formados por átomos de carbono. Bom, e quais são as características do carbono, né, do átomo de carbono? O carbono ele é tetravalente, certo? E o que significa isso? Como ele tem o número atômico 6 e está na quarta família, ele possui 4 elétrons na camada de valência. Faltam, então, 4 elétrons, ou seja, 4 ligações simples para que seu octeto fique completo. Então, por isso, o carbono estabelece 4 ligações covalentes. Lembrando, galera, o carbono, você já deve ter visto resolvendo questões, que ele fica dessa maneira, né? Como ele faz 4 ligações, normalmente ele fica dessa maneira, beleza? Ele também pode estar fazendo ligações duplas, certo? Dessa maneira, ou até mesmo ligações triplas. Ok? Uma ligação tripla. Então, se você somar cada ligação que a gente está fazendo aqui, vai dar um total de 4 ligações. E o carbono ele pode formar cadeias. Similarmente, a principal propriedade do carbono é o do encadeamento, ou seja, a capacidade de um carbono de se ligar a outro, e a outro, formando uma longa cadeia com dezenas de carbonos. Bom, e nós temos os hidrocarbonetos, tá? Toda substância orgânica constituída apenas de hidrogênio e carbono é classificada como hidrocarboneto. Nós vamos estudar os alcanos, os alcenos, os alcinos e os aromáticos, beleza? Bom, antes disso, vamos falar sobre a nomenclatura dos hidrocarbonetos. Bom, nomenclatura ela não é difícil de gravar, tá? A princípio pode parecer confuso, mas não é. Primeira coisa importante que nós temos que entender, a quantidade de carbono na nossa cadeia, ela vai ser o nosso prefixo da nomenclatura. Então o que nós temos que gravar é o seguinte: met, et, prop, but, pent, ex, ept, oct, non e dec, tá? O que é mais complicado é do met até o but, porque do pent até o dec, você já deve ter ouvido falar, tipo, o Brasil é pentacampeão, o hexágono, o heptágono, então assim, isso não é difícil de entender. Agora, o match, et, prop, but é um pouquinho mais complicado, mas é questão de repetição, de fazer lista de exercícios para entender. Então, quando na nossa cadeia tem apenas um carbono, ele vai ter uma inicial match. Se ele tiver 2 carbonos, et, 3 carbonos, prop. Basicamente, galera, dessa forma aqui, ó, um carbono só, ele é match. Se a gente tiver 2 carbonos, então agora a nomenclatura vai ser et, beleza? 3 carbonos e assim por diante, correto? Lembrando que pode ter ligações duplas ou triplas entre eles, beleza? Agora vamos falar do infixo. O que é o infixo? É o que vai vir depois do prefixo, tá? Que vai ser o AN, o EN, o DIEN, o IN ou o DIN. Bom, não é complicado a gente entender isso aqui, tá? Quando nós temos apenas uma ligação simples, ou seja, dessa forma, nós só temos ligações simples, correto? Então, o infixo vai ser AN. Se a gente tiver uma ligação dupla, como ele vai ficar? Dessa maneira aqui, ó, galera, ó. Nesse caso, nós temos apenas uma ligação dupla, então vai ter que ter o EN no nome. 2 ligações duplas, vai ficar dessa maneira aqui, ó. Pronto. 4 ligações, entenda, ó, o carbono da esquerda ele faz 1, 2, 3, 4 ligações. O carbono da direita ele está fazendo 1, 2, 3, 4 ligações. E o carbono do meio ele faz 2 do lado esquerdo e 2 do lado direito, também totalizando 4 ligações. Então, todos eles estão realizando as 4 ligações que são necessárias. E, como aqui está pedindo, né, 2 ligações duplas aqui, ó, 2 ligações duplas. Então, ele entra com o infixo DIEN, beleza? Uma ligação tripla, vamos lá. Ligação tripla entre os carbonos, pronto. Uma ligação tripla IN, 2 ligações triplas, vamos fazer, ó. Ligação tripla, carbono, mais um carbono e ligação tripla, tá? Se você contar, você vai ver que cada carbono está fazendo 4 ligações, beleza? Então, o infixo fica o DIN. E por último, o sufixo vai ser
o O. Beleza, galera? Vamos ver uns exemplos, né? Vamos falar agora sobre alcano, alceno e alcino e você vai poder entender isso um pouco melhor. Bom, alcanos são os hidrocarbonetos em que todos os carbonos fazem apenas ligações simples, certo? Abaixo uma cadeia de butano, beleza? Aqui a gente já está com o nosso nome, mas a gente vai aprender a montar esse nome aqui, ok? Bom, a nomenclatura ela é composta pelo prefixo, pelo AN e pelo O, conforme a gente viu aqui, ó. Prefixo, but, porque são 4 carbonos. AN, porque nós estamos falando de só ligações simples. E o sufixo O, beleza? Bom, vamos lá. Quantos carbonos nós temos? 1, certo? 2, 3, 4. 4 carbonos é o quê? Met é 1. Et é 2. Prop é 3. E but é 4. Correto? Então, met, et, prop, but. A nossa nomenclatura vai começar com but. Vou escrever um pouquinho melhor aqui para a gente poder entender. Ó. Então, começou com but, beleza? Agora, o AN. Por que o AN? Porque os carbonos eles estão fazendo apenas ligações simples, né? Para ser ligação dupla, tem que ter outro traço aqui embaixo e tripla são 3 traços, correto, galera? Então, vamos lá. But. Agora a gente coloca o AN, butan e termina com O. Então, butano, beleza? Bem tranquilo, né? Vamos ver os alcenos agora. Bom, são os hidrocarbonetos em que existe pelo menos uma ligação dupla entre os átomos de carbono, certo? Na molécula nós podemos ver o eteno, tá? A sua nomenclatura é composta pelo prefixo em mais ou. Então vamos entender isso aqui, tá, galera? Ó, nós temos 2 carbonos, então 2 carbonos, met, et. Então o prefixo tem que estar et, beleza? Em, porque ligação dupla. Nós temos uma ligação dupla entre os carbonos, tá vendo? Ó, representado por esses 2 traços. E o carbono tem que ter 4 ligações. Então ele está fazendo ó, uma com hidrogênio, mais uma com hidrogênio, 2, e 2 com os carbonos. Então, 4 ligações. E o carbono da direita, mesma coisa, correto? Então, totalizando 4 ligações também. Sendo assim, ele respeita, né, a regra. E nós temos então o eteno, tá, galera? Bem tranquilinho. Sobre os alcinos, nós podemos falar o seguinte, né? Eles são hidrocarbonetos e existe pelo menos uma ligação tripla entre os átomos de carbono, tá? A molécula abaixo é o etino, beleza? E na nomenclatura é composta pelo prefixo mais in mais letra O. Então, galera, vamos lá. Nós temos 2 carbonos e cada carbono tem que estar fazendo 4 ligações. Então, vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, tá certinho. Do lado direito, 1, 2, 3, 4. Também está certinho, beleza? Agora, prefixo. Quantos carbonos nós temos? Nós temos 2, então met, et. Então fica aqui, ó, et, correto? Agora vem o infixo no meio, né? Etin, terminado com a letra O, etino, beleza? Bem tranquilinho, né, galera? Vamos pro próximo agora. Aromáticos. O que nós podemos falar sobre os aromáticos, tá? São hidrocarbonetos cíclicos que possuem ligações duplas alternadas, tá? Você pode conhecer também como anéis aromáticos derivados do benzeno. Então, você já deve ter visto esse símbolo aqui em algum momento, certo? No seu estudo de química, correto? E é a mesma coisa que representar dessa forma aqui, ó. Entenda que os carbonos, eles não são todos que fazem ligação dupla, tá vendo? É alternado, tá, galera? É bem tranquilo também de entender. Vamos falar sobre as funções orgânicas, tá? Primeiramente, é preciso saber que existem diferentes funções orgânicas e que são identificadas pela presença de um átomo ou um grupo de átomos específicos, que você pode chamar de grupo funcional. As moléculas pertencentes a um mesmo grupo funcional possuem propriedades químicas e físicas semelhantes e por isso se enquadram nessas classes. Nessa aula nós vamos estudar fenol, enol e álcool, cetona, aldeído e ácido carboxílico. Nós temos outras, éster, éter, amina, amida, e nós nessa aula vamos focar apenas nessas aqui, beleza? Porque é uma aula de resumo, galera, então nós vamos ver aquelas que são primeiramente vistas no ensino médio, beleza? Bom, fenol. O fenol é o seguinte, a hidroxila OH, certo? Então, hidroxila é representada pela letra OH, né? Oxigênio e hidrogênio, ligada diretamente a um carbono de anel aromático, conforme a gente viu, certo? Alguns slides atrás, ó. Então, quando nós tivermos um anel aromático igual a esse, e ele tiver uma hidroxila nele, ele vai ser um quê? Um fenol,
Beleza, galera? Então, a nomenclatura ele dá pelo hidroxi mais o nome do aromático. Então, nesse caso aqui, ó, hidroxibenzeno. Por quê? Nós temos só o anel aromático aqui, né? E nós sabemos que o anel aromático é benzeno. Ah, galera, lembrando que ele também tem essa representação com um círculo no meio, beleza? Para dizer que ele é cíclico, tá? E esse outro caso aqui, ó, galera, ó, 1,2-dihidroxibenzeno. Por que 1,2-dihidroxibenzeno? Porque nós temos duas hidroxilas e é 1 e 2 como se ele estivesse nas posições do carbono 1 e 2, beleza? Dessa maneira aqui, ó, carbono, ó, 1, 2, o 3, o 4, o 5 e o 6 é 1 e 2 porque a gente está especificando que eles estão no carbono 1 e 2. Por exemplo, se ao invés de 2 aqui fosse 4, certo? 1,4-dihidroxibenzeno. Então, esse carbono aqui do 2, ele não poderia existir e teria que estar aqui, ó. O OH deveria estar aqui no 4, entendeu, galera? Essa é a explicação para a nomenclatura quando vem esses números aqui na frente, ó. Por exemplo, 1,3,5-trihidroxibenzeno, ó. Tri, porque são 3, beleza? 1, 3 e 5 é a posição. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, correto? 1, 3, 5, ó, 1 bateu, o 3 bateu e o 5 bateu também, beleza? Muito tranquilo, né? Muito tranquilo de entender a nomenclatura de fenol. Vamos ver o próximo, a nossa próxima função orgânica. Vamos falar sobre o enol. O enol, a hidroxila está ligada a um carbono que faz ligação dupla com outro carbono. Nesse caso aqui, né, são dois carbonos, então MET-ET. Então vai ser o ET, correto? Porque nós temos dois carbonos, mais o EN, eten. Agora entra o OL, vai ser o etenol. E não acho que o nome está errado pela sonoridade dele, né? Tipo, etenol. Ele está correto, tá, galera? Nós temos dois carbonos, então o et. Ligação dupla, o en. Termina com ol porque é uma função que vai ser do álcool, né? Então a gente vem aqui, ó, com a nossa hidroxila, a gente coloca o OL no final. Então, etenol. Falando em álcool, é a nossa próxima função. Galera, o fenol e o enol, eles são, a gente não diz que é derivado do álcool, né? Mas eles partem do mesmo princípio, beleza? Vai ter um prefixo, um infixo e também vai ser terminado em ol. Então, é o seguinte, os álcools têm a hidroxila, OH, ligada a um carbono saturado, que faz apenas ligações simples, tá? Então, carbono saturado são aqueles que fazem apenas ligações simples. Então, o carbono insaturado são os carbonos que fazem ligação dupla ou ligação tripla. Galera, aqui o nome está trocado, tá? O etanol é esse cara da direita e o metanol é esse cara da esquerda, beleza? Essa figura tem os nomes trocados, tá? Então, o etanol é MET-ET, tem que ter dois carbonos. Então, MET-ET. Etan, porque só ligação simples, e ol, porque nós temos a hidroxila ligada a um carbono de ligação simples. E agora o metanol, porque MET a menos um carbono. Porque esse carbono só faz ligação simples, né? Até porque ele está sozinho, né? Então a tendência é fazer ligação simples mesmo. E o ol, porque é um álcool, terminado aqui, ó, com a nossa hidroxila. E aqui do lado direito nós temos o etilenoglicol. O que é o etilenoglicol? No caso do etilenoglicol, galera, o que está aqui mais à direita é o seguinte, o nome dele, né, a gente pode fazer da seguinte forma também. Quantos carbonos nós temos? Nós temos dois, então MET-ET. Então começamos com o et, beleza? Ligação simples só, então só ligação simples, então etan, beleza? Mas e na hora de a gente colocar o ol, certo? Que é referente ao álcool, a gente não pode colocar ele aqui dessa forma, por quê? Porque nós temos hidroxila, né? Tanto no início quanto no final da nossa cadeia. Então, o que a gente faz nesses casos? Nós temos então o etano, beleza? A gente termina com o O de etano, aí coloca tracinho 1, 2, certo? Vírgula de ol. Por que de ol? Porque nós temos duas hidroxilas, correto? Então, e cada uma fica em um carbono. Então, vamos dizer que esse aqui é o carbono 1 e que esse é o carbono 2. Então, nós estamos dizendo que cada hidroxila, né, fica uma alojada no carbono 1 e outra conectada ao carbono 2, beleza? Então, o etilenoglicol, esse aqui é o nome mais comercial, né? Seguindo aqui a nossa nomenclatura de química orgânica, o nome seria etano 1,2-diol, beleza? Um dos nomes que poderia ser, seria etano 1,2-diol. Vamos para o próximo. Nós temos a cetona, correto? Essa classe de compostos orgânicos já apresenta em sua estrutura uma carbonila entre os carbonos, tá? Márcio, o que é carbonila? Carbonila é um grupo formado por carbono e oxigênio.
fazendo uma ligação dupla entre si, certo? Então, uma ligação dupla entre o carbono e o oxigênio. Por quê? O oxigênio precisa de duas ligações para ficar estável, né? Lembra que o oxigênio é da família 6. Então, fazemos duas ligações com o oxigênio, beleza? O prefixo mais o infixo mais ona. É assim que vai ser a nossa nomenclatura. Então, vamos olhar aqui cada um dos exemplos. Para começar, vamos falar sobre a propanona. É assim que lê, tá? Propanona, certo? Bom, vamos avaliar aqui a nossa estrutura, tá? CH3. Galera, o que é CH3, tá? O carbono, ele é ligado a 3 hidrogênios, dessa forma aqui, correto? Normalmente, a gente nem precisa representar o hidrogênio. Estou aqui só desenhando para vocês entenderem como é, tá? Mas eu já vou apagar porque eu quero que vocês se acostumem a ver dessa forma. Então, isso aqui, né, um carbono com 3 ligações, é o nosso CH3. Vai ter uma ligação simples para o carbono do meio, certo? O carbono do meio faz uma dupla com o oxigênio, que é a nossa carbonila, mais uma ligação simples com outro carbono que faz 3 ligações com o hidrogênio, beleza? Então, 1, 2, 3, né? Conforme nós vemos aqui, ó, 1, 2, 3, vai ser o prop de propanona, tá? Então, ó, prop, certo? Por quê? Met, et, prop, beleza? Por que o propan? Porque só tem ligação simples entre os carbonos, tá? Não se confunda com a ligação dupla da carbonila. Analise apenas as ligações entre carbonos. Então fica o propan e o ona. Por que o ona? Porque é da nomenclatura da cetona, tá, galera? Aqui, ó, cetona terminado em ona. Então, propanona. Ficou fácil, né? E o nosso segundo exemplo, como é que fica? Quantos carbonos nós temos? Então vamos contar. 1, certo? 2, 1, 2, 3, 4. 4 carbonos, de acordo com a nossa tabela, fica met, et, prop, but, conforme está aqui, ó. But, correto? But. Show! Só tem ligação simples entre carbono? Só tem ligação simples, né? Conforme nós estamos vendo aqui. Então, butan, certo? Entra o AN e o ona no final, por quê? Porque é uma cetona, certo? Porque tem um carbono fazendo ligação dupla com o oxigênio, formando a nossa carbonila, beleza? E por último, né, para finalizar nossos exemplos de cetona, entra essa última parte aqui, tá? Vamos lá, vamos contar quantos carbonos nós temos. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Se são 5, lembra que o Brasil, né, ele é pentacampeão, então entra o pente, beleza? A nossa resposta já está aqui, né, galera? Eu estou fazendo assim um passo a passo para você entender como a gente chega nesse nome, beleza? Só tem ligação simples entre os carbonos? Né? Só ligação simples, né? Então, entra o infixo AN. E conforme nós vemos aqui, né, na nossa nomenclatura, depois do infixo já entra o ona. Muito bem. Pentanona, certo? Mas a gente tem que dizer o seguinte, Márcio, em qual carbono entra a nossa carbonila, certo, galera? Entenda o seguinte, a nossa carbonila também poderia estar aqui, ó, nesse carbono do meio, correto? Claro que se tivesse essa carbonila aqui, não teriam duas ligações com hidrogênio, né, galera? Não ia ter essa necessidade, porque ele já faz ligação com a esquerda, já faz ligação com a direita, sobraria apenas aqui duas ligações que iam completar com carbono. E esse daqui, né, o que está atualmente com a carbonila, ele seria o CH2, tá? Mas, então, por qual motivo nós temos que representar que ele faz parte do carbono de número 2? Porque se a gente não colocar essa informação aqui na frente, né, o 2-pentanona, a gente não vai poder dizer aonde a carbonila está. Diferente aqui do butanona, certo? Se a gente diz que a carbonila está nesse aqui, está no carbono da esquerda, certo? Vamos supor que ele estivesse aqui, ó, conforme eu estou desenhando. Não faz diferença, que ele continua sendo o carbono de número 2. Por quê? 1, 2, 3, 4. E se você contar da direita para a esquerda, fica 1, 2, 3, 4. Correto? Então, com isso, a carbonila ela está presente no carbono de número 2, mesmo se for para a direita ou para a esquerda, não vai fazer diferença, correto? Então, com isso, chegamos à conclusão, né, que a nomenclatura é 2-pentanona, beleza? Vamos para o próximo agora. Aldeídos. Os aldeídos são uma classe de compostos orgânicos que possuem em sua estrutura um grupo funcional denominado aldoxila. E o que é aldoxila, galera? Nada mais é do que um carbono que ele vai fazer a dupla ligação com o oxigênio e esse mesmo carbono vai estar fazendo uma ligação simples com o hidrogênio, beleza? Na nomenclatura vai ser prefixo, infixo e al, beleza? Vamos ver aqui os nossos exemplos.
Vamos lá, o primeiro exemplo, nós temos um carbono no meio, certo? E mais nenhum outro carbono, então um carbono só, match, certo? Conforme está aqui, ó, match. Vamos escrever aqui, ó, match. Show? Esse carbono, por estar sozinho, ele vai ser AN, né? Ele não faz nem ligação dupla nem ligação tripla. Então, metan, e é como nós vimos aqui, depois do infixo tem que entrar o al, para ser o nosso metanal, beleza? Vamos identificar aqui, ó, esse carbono ele faz uma ligação dupla com o oxigênio. Então, seria a nossa carbonila. Mas como esse carbono também está fazendo uma ligação simples com hidrogênio, nós chamamos ele de aldoxila. Então, é o que caracteriza como sendo um aldeído, beleza? Vamos para o nosso segundo exemplo, beleza? O propanal. Bom, vamos contar quantos carbonos nós temos. 1, 2, 3. Então, met, et, prop. Tá certinho, né? Propá. Vamos ver aqui, ó. Prop, prop. O AN, porque o nosso infixo, né? Ele entra aqui, se ele for ligação simples, vai ser AN. Então, propanal, certo? Porque é o que vai ser a nossa nomenclatura, certo? Ele termina com AL, então propanal. Bem tranquilo, né, galera? Vamos para o terceiro exemplo, tá? Um exemplo um pouquinho mais complicadinho. Vamos lá. Quantos carbonos nós temos na nossa cadeia principal? Nós temos 1, 2, 3 e 4, certo? Se nós temos 4 carbonos na nossa cadeia principal, então vai ser o quê? Met, et, prop, but. Então vamos começar aqui, ó, colocando um but, beleza? Entre os nossos carbonos, todos eles fazem ligação simples? Sim. Então o infixo é o AN. E agora, depois do infixo, obrigatoriamente tem que entrar o AL, para ser o nosso butanal, ok? Mas e as nossas ramificações? Como nós vamos trabalhar com elas, galera? Da seguinte maneira. Esse hidrogênio aqui, ele não é ramificação, ele faz parte aqui da nossa aldoxila, beleza? Nós temos apenas duas ramificações, são 2 CH3, correto? E qual é a posição desse CH3? Ele está no primeiro, segundo, terceiro ou quarto carbono. Ele está no segundo e no terceiro, por isso entra o 2,3, então fica 2,3, né? Ou seja, nós temos uma ramificação no carbono de número 2 e no carbono de número 3. Qual ramificação que é? É um metil, né? Met, porque é um carbono só, il, porque é a nossa nomenclatura de ramificação. Então, dimetil, porque nós temos duas. Então, 2, 3, dimetil, butanal. Bem tranquilo, né, galera? Parece difícil, mas não é. Vamos ver o nosso último exemplo sobre aldeído. O nosso último exemplo, galera, é o seguinte. Nós temos o nosso anel aromático, beleza? Ele vai estar ligado a uma aldoxila, certo? Que é o nosso carbono com dupla O e o hidrogênio. Então, a nossa nomenclatura fica o fenil, correto? Por que fenil? Porque é como se fosse a nossa ramificação sendo um anel aromático. Então, a gente chama de fenil metanal, porque metanal, met é um carbono, correto? Metan, o an, porque o nosso infixo ele vai ser o AN, porque ele só faz ligação simples, e o AL, certo? Porque é da nomenclatura do aldeído, então fica metanal. E o fenil, metanal, porque o fenil, né, o nosso anel aromático está entrando aqui nesse carbono, então fica fenil metanal. Ácido carboxílico. Vamos estudar o ácido carboxílico. Classes de compostos orgânicos caracterizados pelo grupo funcional carboxila, que é o grupo carbonila ligado em um grupo hidroxila. Parece confuso, mas não é, tá? Na nomenclatura, o ácido vai ter que vir na frente ácido mais prefixo mais infixo mais óico, beleza? Vamos avaliar os nossos exemplos. Eu vou aumentar essa foto aqui para a gente poder fazer de uma maneira melhor. Bom, vamos lá. Vamos analisar cada um desses ácido carboxílico para entender como eles funcionam, beleza? Como é a sua nomenclatura. Bom, o primeiro, ácido metanóico. O ácido é a palavra que tem que sempre começar na nossa função ácido carboxílico. Então, ácido, certo? Depois vem o prefixo, a quantidade de carbono. Quantos carbonos nós temos? Um só. Então, vai ser o met, beleza? Então, ó, met, certo? O AN entra aqui. Por que o AN entra aqui como infixo? Porque ele só faz ligação simples. E por último, o óico, tá, galera? Que é o sufixo de ácido carboxílico. Então, ácido metanóico. Bem fácil, né? Vamos avaliar o nosso segundo exemplo. Ácido etanóico. Bom, vamos lá. Quantos carbonos nós temos? Se nós temos 2 carbonos, então et, né? Met, et. Então entra, ó, et. Muito bem. Só tem ligação simples? Só ligação simples. Então, etan. Óico, porque
necessariamente tem que entrar agora, certo? E o ácido vem na frente, né? Ácido etanóico é o nosso nome, bem tranquilo também de fazer. Vamos para o terceiro exemplo. Quantos carbonos temos nesse exemplo? Nós temos 1, 2, 3. Então, 3 carbonos, met, et, prop, conforme está na nossa nomenclatura. Prop, certo? O AN vai entrar porque só temos ligações simples. Se nós só temos ligações simples entre os carbonos, então entra o AN, propan-óico, certo? Porque o óico é o sufixo de ácido carboxílico. Identifica que nós temos a carbonila e a nossa hidroxila ligados ao nosso carbono, certo? Então, com isso, caracteriza como ácido carboxílico. Vamos para o nosso quarto exemplo, ácido etanodioico. Bom, ácido já entendemos que sempre precisa começar, tá? Quantos carbonos nós temos? Nós temos 2, então entra o prefixo et. Então o et já está explicado. Tem ligação dupla? Não, todas fazem ligações simples, então etan também está explicado, certo? Agora teria que ser o quê? O óico, né, galera? Como nós vimos que tem que ter o óico como nosso sufixo, mas entenda o seguinte, carbonila, certo? Vamos separar para analisar de uma forma mais fácil, tá? Vamos analisar aqui do lado direito primeiro. Esse carbono está fazendo uma ligação dupla com oxigênio e uma ligação simples com a hidroxila, certo? Então aqui nós temos a carbonila e uma hidroxila, o que caracteriza como ácido carboxílico, tá? E do lado esquerdo nós temos o carbono, que ele está ligado ao quê? A uma hidroxila e a um hidrogênio, e não tem outra carbonila aqui, tá? Então, o que nós temos que fazer na hora de fazer a nomenclatura? Fica etano, a gente vai completar com a letra O, tá? O di, por que vai entrar o di? Porque nós temos duas hidroxilas e, por último, para finalizar, o óico, que é do nosso ácido carboxílico. Bem tranquilo, né, galera? Vamos analisar agora o nosso quarto exemplo. Ácido 3-metilbutanóico. Bom, vamos avaliar primeiro quantos carbonos nós temos. 1, 2, 3, 4. Esse carbono ele não entra na conta por quê? Porque ele é uma ramificação, tá, galera? A gente sempre considera a nossa linha principal a que tiver mais carbonos, tá? Então, nós temos 4 carbonos. Met, et, prop, but. Então, o but já está justificado. Só tem ligações simples? Só ligações simples. Então, entra o an. Para ser óico, carbonila com hidroxila, então óico. Então, o butanóico ele está certinho. O ácido ele também está certinho. Agora, falta a gente entender esse 3-metilbutanóico. Galera, é o seguinte. Por que 3-metilbutanóico? O carbono de número 1, lembra que a gente estava fazendo aquela nossa contagem de carbonos? Ele não pode ser o da esquerda para a direita, tá? Porque ele não pode ser dessa forma. Já vou apagar aqui para não confundir. Porque nós temos que começar contando da onde está a nossa função orgânica. E a nossa função orgânica ele está presente aqui no número 1, galera. Certo? Porque é onde a gente tem a nossa carbonila com a nossa hidroxila. Então, o carbono de número 1, obrigatoriamente, é esse cara. Então, esse é o 1, esse é o 2, esse é o 3 e esse aqui é o 4. Com isso, o nosso metil, né? Que é a nossa ramificação, ele está presente no carbono de número 3 da nossa cadeia principal. Então, o ácido 3-metilbutanóico está correto. Vamos para o nosso último exemplo. Vamos contar primeiro quantos carbonos nós temos. 1, 2, 3, 4, 5. Então, o pente está presente aqui, então está correto. Pente, muito bem. Só tem ligação simples? Só tem ligação simples. Então, o pentan também está correto. Para ser óico, carbonila e hidroxila num carbono. Então, o óico também está correto. Muito bem, vamos analisar o resto. O ácido também está correto. Agora, 3,4-dimetilpentanóico. Vamos entender isso aqui, beleza? Bom, e o 3 e 4? Como eu disse aqui no exemplo anterior, nós temos que começar, certo? O carbono número 1 tem que ser o que tem a função orgânica. Então, vai ser da direita para a esquerda. Então, 1, 2, 3, 4... e o 5. Muito bem. 3, 4. No 4, a gente observa o nosso metil, correto? Ele está aqui ligado ao nosso CH. E o 3? Galera, o 3 não tem nada aqui, mas ele está errado. Precisaria ter um metil aqui. Por quê? Entenda. Carbono. Vou até apagar aqui para ficar mais claro da gente enxergar. Depois eu reescrevo. Nós temos, basicamente, um carbono aqui no meio, correto? Ele está ligado a um hidrogênio. Tá, beleza. Carbono tem que fazer quantas ligações? Tem que fazer 4. Então, 1, 2, 3. Tá faltando uma ligação aqui, né, galera?
Ah, Márcio, seria outro hidrogênio. Pô, não seria, porque teria que estar representado igual o do número 2 tá, ó, CH2, e não tem essa representação aqui. Por quê? Porque a imagem veio com um errinho, tá, galera? Aqui tinha que ter o CH3, certo? Então, com isso, justificaria ser 3,4 de metil, porque nós temos 2 metil pentanóico. Então, concluída a nomenclatura desse nosso último exemplo. Bom, galera, final da nossa aula de Química Orgânica. Foi um prazer estar com vocês aqui. Ainda temos a nossa lista para corrigir as aulas de Matemática e Física, beleza? Tamo junto e valeu! Se inscreva no canal, beleza? Tamo junto!